Bom, seguimos aqui na TV Jovem Pan News, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. O Mauro César comentava aqui a vitória do Flamengo pela Copa do Brasil. E é isso, né, Vamp? O jogador tem que entrar, tem que... Igual a gente estava comentando no Canelada ontem, o jogador gosta de jogar, né? E quando vai enfrentar assim, o Altos do Piauí, tem ali a emoção da torcida de Teresina, vendo ali muitos pela primeira vez o Flamengo. Então, eu falei que quando eu saí ontem aqui do Canelada, né, eu estava vendo o jogo e depois vendo as reportagens, né? Não foi só o pessoal do Piauí, não. O Nordeste todo foi ônibus em volta do estádio. Que tem de caravana também, né? De caravana de toda a parte do Nordeste, né? Olha só que o Flamengo... E aí eu tava vendo essa paixão do torcedor nordestino pelo Flamengo aumentou mais ainda depois da Copa do Mundo, quando o Romário veio, né? Que o Flamengo vendia vários jogos quando o Romário veio da Copa. O Flamengo mandou vários jogos pelo Nordeste, né? Naquela chegada do Romário. E o pessoal falou, ó, porque o Flamengo mandou 100 mil reais para consertar o campo, eu tava vendo. O campo, ele nunca foi mexido desde quando foi feito o estádio. E o Santos jogou lá, né, contra o Fluminense do Piauí, né? Campeão estadual no final de semana pela primeira vez. Pela primeira vez. Quer dizer assim, uma mobilização geral, não foi só em volta ali de Teresina, mas em volta do Nordeste todo, né? Ah, sim. O que teve de caravana não está escrito, né? O Flamengo é gigante e por onde vai atrai público. E a gente dirigente não sabe muito bem disso, não. Falta explorar, né? Não nada, é impressionante. R$300 o ingresso. Eu fico impressionado que o time brasileiro às vezes prefere sair do Brasil e ir para os Estados Unidos em vez de explorar o mercado nacional, né? Não, isso é inacreditável. Muitas vezes eu acho até assim que Vasco e Flamengo, se os caras pensassem um pouquinho, deveriam formar times com o garoto da base, jogador que estourou idade, o cara que volta de lesão, e os dois deveriam fazer algumas excursões pelo Norte Nordeste. Flamengo e Vasco. Vão fazer 5 jogos. A chegada do Flamengo no ônibus foi uma loucura. Sério, né? Clássicos Vasco e Flamengo. Você faz um acordo com a prefeitura, com o patrocinador e tudo tem interesse. Aí você pega os jogadores que não estão jogando, os caras que vêm da base, monta 2 times, leva para jogar em Teresina, em João Pessoa, em Salvador, onde for. E certamente ia ser atração. Porque o Vasco, no caso, é até pior ainda, porque o Vasco tem uma torcida nacional. A gente vê isso quando o Vasco viaja pelo Brasil aí também, em Copa do Brasil, ou agora na Série B, né, do brasileiro. E o Vasco precisa mexer um pouco com a sua torcida, sabe? Mexer com o ânimo, com a autoestima do seu torcedor. Mostrar essa força. E a gente vê, assim, eventualmente, pela fase ruim do time. Eu acho que os dois deveriam fazer direto. O Davi Luiz tem que ressaltar, né? Dar os parabéns ao Davi Luiz, atendendo todo mundo, tirou foto. Foi da hora. O Mauro, falando até em autoestima, você citou o Vasco, né? Agora a torcida do Botafogo, a gente já tá voltando no rádio, queria que você comentasse esse tema. A torcida do Botafogo, com o investimento que vem de fora, o Luiz Castro, as contratações, tá daquele jeito também. O Botafogo que entrou em campo nessa rodada do Brasileirão e a gente fez a cobertura completa. Bom, voltamos no rádio agora com o nosso bate-pronto, falando aqui dessa rodada de Copa do Brasil, que rolou no final de semana, né? Um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado, mas teve Copa do Brasil no final de semana por conta aí do nosso calendário insano. E a rodada do Campeonato Brasileiro dando o que falar. A gente está aqui falando do Flamengo, né? Do Flamengo explorar melhor esse marketing, fazer excursões aí pelo Nordeste, porque onde o Flamengo vai, aquela coisa, atrai muito público. Aí o Mauro citou aqui o Vasco, que deveria fazer algo semelhante. E a torcida do Botafogo, né, Mauro? Eu sinto que agora o Botafogo também está com a autoestima lá em cima por conta dos investimentos feitos, né? E você até comentava ontem nas redes sociais em relação a essa fase do Botafogo, que está no começo e que não pode também criar muita expectativa nesse começo de trajetória, né, Mauro? O problema, Pedro, é o seguinte, toda torcida tem o modinha. O que é o modinha? O modinha é aquele cara que ele ignora o time totalmente, ele nem sabe que existe. O cara chega no trabalho, na escola, ou na vizinhança, onde for, o cara pergunta, esse é o time, o time tá mal, né? Quero saber não, a porcaria, nem vi. Aí o time vai lá, contrata uns jogadores e tudo, aí ele se liga, vai no shopping com uma camisa oficial, né? Compra para namorada também, aí ele compra ingresso, vai pro jogo. E ele acha que o ingresso vem com um anexo, que assim, é o vale 3 pontos, sabe? Ou seja, eu vim aqui para ver uma vitória. Eu não vim aqui apoiar meu time, vim ver uma vitória. Se não vencer, não serve. É uma porcaria, ninguém presta. Toda a torcida tem esse personagem. Toda ela. Não existe uma que não tenha. No Brasil inteiro é assim. Não me venha com esse papo, a minha torcida. Não é. Toda a torcida tem um modinha. E claro que entre os 32 mil, aproximadamente, alvinegros que foram ontem no Newton Santos, no Engenhão, ver o jogo com o Juventude de manhã, a grande festa, você tem os modinhas.
O time do Botafogo, eu venho falando isso desde o começo do ano. O Textor comprou, o clube teve todo aquele processo burocrático da SAF e demorou a começar a contratar os jogadores. Então o Botafogo fez o brasileiro da Série B com um time, o estadual com um time pior, porque perdeu os jogadores. O próprio Oyama voltou agora, o Navarro foi para o Palmeiras, por exemplo, 2 jogadores que foram importantes muito na bem campanha. Na Série B, né? Então o Botafogo ficou com o time mais fraco no Campeonato Carioca. E as contratações elas aconteceram para o brasileiro. O Luiz Castro fez ontem o primeiro jogo dele à beira do campo no Rio de Janeiro. Contra o Corinthians ele nem pôde ficar. E aí a torcida acha, essa parte da torcida, o modinha, ele acha que, assim, ó, contratamos jogadores, estamos ricos agora, vamos ganhar todo mundo. Não, não é assim. Mesmo esse time do Botafogo entrosado, ele não vai figurar, provavelmente, entre os principais da Série A. Ele ainda não está nesse patamar. Mas tem tudo para ficar bem acima do que seria com aquele time da Série B ou o time do Campeonato Carioca. Então, é um crescimento que deve acontecer. Mas isso demanda tempo. E aí vaiaram, alguns caras vaiaram o time no final, que quase que o Juventude venceu o jogo no fim. O Juventude teve uma clara chance de gol nos acréscimos. Por quê? Porque o Botafogo, e o Luiz Castro falou, outro português dando aula na coletiva, ele falou, olha, a gente está sendo pressionado pela torcida, que tem uma expectativa, é natural, a gente precisa se acostumar a isso, a expectativa é outra, o cara vem ao estádio esperando o Botafogo se impondo, vencendo o adversário, mas é um trabalho que está no começo. E vaiar os caras, menos de uma semana antes, o Botafogo quase virou o jogo para cima do Atlético em Goiânia, jogando com... Vem de uma vitória muito boa da Copa do Brasil, exato. 3-0. Ganhou do Ceará, lá no Ceará, que derrotou o Palmeiras. Ceilândia. Foram lá, ganharam do Ceará e eles quase viraram o jogo. O time lutou até o final. Empatou, teve gol anulado, teve pênalti que o VAR acabou interferindo lá e voltaram atrás, teve polêmica. Mas o que os jogadores lutaram foi uma barbaridade. Então, os caras estão jogando. Só que o time ainda não está arrumado, o Juventude arrumadinho ali do Eduardo Batista, jogando no erro do Botafogo. Os erros ficaram claros, inclusive no gol do Juventude, erros graves até que o time ainda apresenta. Aí o cara vai lá e vai. Eu acho isso impressionante. Quer dizer, você vai ao estádio para apoiar o seu time, você vai esperando um resultado. Não existe, gente, essa garantia. O vale 3 pontos não existe, sabe? Vem o ingresso, não. Isso é o grande barato do esporte, e eu acho, para mim, especialmente do futebol. Você não sabe o que vai acontecer. Você vai ao estádio na expectativa da vitória para apoiar o seu time, mas sabendo que você pode ter uma decepção. E se não existisse a derrota, não teria a menor graça a vitória. Não seria tão saborosa. As duas coisas, elas se completam. E ontem foi frustrante, de fato, para o torcedor do Botafogo, que esperava mais. Mas não adianta fazer festa antes do jogo, vale para qualquer torcida. E vaiar no final. Foram poucos, mas vaiaram. Achei aquilo totalmente inadequado. Acho que o torcedor do Botafogo tem que ter a noção do momento do clube, a dívida colossal, essa saída que foi a SAF, a chegada aí desse americano John Textor, botando grana e contratando jogador, e instantaneamente já tirando o Botafogo do buraco e colocando no outro nível. É só olhar para o Vasco, que ainda não chegou nesse nível. Ontem aprovaram lá, inclusive, no fim de semana, né, a transformação em SAF, mas o torcedor brasileiro precisa, acho que, sabe, se tocar um pouco que existem, e eu acho que é a nossa obrigação falar isso, né? Que o mais cômodo para o jornalista que trabalha com opinião é de uma hora dessa, não, o torcedor tem direito a tudo, ele tem que vaiar porque está insatisfeito. Não, acho que tem que vaiar. Não é justa essa vaia, não é merecida. Os caras, quando a porcaria, ninguém quer nada, o time vagabundo, preguiçoso, sem vergonha mesmo, pode vaiar. Mas não é o caso. Passa muito longe disso e eu acho que a gente precisa meio que refletir um pouco mais sobre como as coisas acontecem no futebol. E ontem eu acho que o Botafogo não jogou bem porque é um time em formação e quase perdeu o jogo, isso vai acontecer. Já tinha tomado uma goleada do Corinthians pela mesma razão. Acharam, não, vamos pegar aqui o Corinthians, agora com esse jogador. Não é assim. O Corinthians tirou proveito de todas as deficiências do time, que já apresentou qualidades em outros momentos, mas o Modinha tem em toda parte. Ele aparece em todas as torcidas e é uma mala pesada o Modinha, sabe? Não existe resultado sem processo e o processo do Botafogo só está começando, né? Tem muito caminho pela frente. Você diria que o torcedor Modinha do Flamengo é o Flamimimi? É o Flamimimi, esse é o Modinha. Essa é a fogo mimimi. É aquele cara que, pô, o Flamengo ganha da Universidade Católica, onde perdeu 3 vezes jogando na Libertadores. Já ganhou semana passada. Não gostei. Mas por que você não gostou? Não foi como eu queria. Eu queria ganhar de 5-0 com 3 gols de bicicleta. Tudo bem, a gente vai criticar os pontos negativos da atuação. Falhou aqui, falhou ali. Mas no final foi uma vitória. Mas vem cá, mas foi uma vitória importante, uma atmosfera pesada, a gente sendo agredida, torcedor do time chileno atirando objetos na torcida do Flamengo. Não foi uma Libertadores meio old school ali, um negócio meio pesado. Aí o cara ainda assim, ele se queixa. Aí o técnico tira o jogador sai, essa foi engraçada, se vocês viram, teve um vídeo do gol do Lázaro, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro correm com o José para comemorar com os jogadores ali na hora do gol. O Arrascaeta tá bancando, o Everton Ribeiro tá arrastando a perna. E teve gente depois do jogo que falou assim, não, podia jogar mais um pouco. Acho que o Arrascaeta aguentava mais uns 15 minutos. Como assim que você pode afirmar que o jogador tem condições se você está no ar-condicionado, vendo o jogo ali? Não dá para você afirmar isso. O técnico tem essa informação. Aí na coletiva o cara falou, tirei porque não tinha mais condição.
Aí o cara aparece no vídeo, um arrastando a perna e o outro mancando, né? E ganhou o jogo com os outros que entraram ali. Fizeram a jogada do gol. É, né? sim. É diferente, não foi perfeito. Ninguém está dizendo que foi perfeito, mas eu acho que às vezes as coisas são muito desproporcionais. Isso passa muito com o que o Pedro falou, a coisa da rede social. Dá engajamento você falar esse tipo de coisa, muitas vezes. Você fala o que esse povo quer ouvir, você traz os mimizentos para o seu lado, consegue o engajamento. Eu quero distância dos mimizentos, inclusive, especialmente na rede social. É bem por aí, né, Bruno Prata? Sim, nossa, é muito mala mesmo. O Mauro tem toda a razão. E o Botafogo, assim, há muito tempo, o Botafogo é um time que fica a Série AB, Série AB. O Botafogo caiu pela primeira vez em 2002, junto com o Palmeiras. Em 99 ele não caiu, teve todo aquele caso do Sandro Hiroshi, que o Botafogo ganhou ponto no jogo com São Paulo. Então há muito tempo que o Botafogo ele mais briga embaixo do que em cima, né? E teve um momento ali com o Jair Ventura até, em 2016, fez um bom segundo turno, que o primeiro turno também era brigando ali, tinha voltado da Série B em 2015, e aí em 2017 fez uma boa Libertadores, e depois voltou a ser esse negócio de brigar mais embaixo do que em cima. Agora tem a perspectiva, quem sabe, de um novo momento, mas é um início, e às vezes você começa a pegar no pé de um jogador que não tem 5 jogos no clube, aí já começa a ficar um clima chato pro cara, o cara nem chegou e já fica uma pressão, não, esse cara não joga nada, mas o cara acabou de chegar. Então, também, pra mim, o que é o torcedor? O torcedor gosta do clube dele. Então ele tem que ajudar, não é que ele tem que apoiar tudo que acontece, qualquer absurdo, mas colaborar. Pô, o time tá numa nova fase, estão chegando novos jogadores, tem um novo treinador. Então, vou ajudar no que puder. A gente sofreu tanto tempo aqui, então, melhor ajudar do que atrapalhar, né? Então, isso é verdade, isso acontece em todo. Acho que às vezes falta um pouco de noção da realidade, né? Todo mundo acha que vai ser campeão de tudo, e não é assim. Cada time tem um momento, tem um processo. Olha, a gente tá aqui falando de torcedor modinha, tal, falar mimimi, essa coisa toda, que quer espetáculo, né? Quer show, não importa o adversário, a fase do torneio, a competição. E eu queria um comentário de vocês em relação a essa cena aqui, a passagem do Jorge Jesus pelo Brasil, que ele foi curtir um espetáculo brasileiro, que é o Carnaval. Ó, tá aí o nosso querido Jorge Jesus, ficou impressionado com uma águia. Que, querendo ou não, né? A águia é o principal símbolo do Benfica de Portugal, né? Então passou a águia ali, ele ficou impressionado, pegou o celular para tirar foto. A passagem do Jesus aí pelo Brasil. Também teve uma conversa com o Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi flagrado, né, num restaurante. Vamos ver se o Pilhado não aparece aí no vídeo. O Pilhado, aliás, que volta amanhã aqui pro Bate Pronto. Tá aí, ó, o Jorge Jesus no meio do desfile das campeãs do Rio de Janeiro. Tá escrito King é rei, né? King é rei, Tá com moral. Ele veio com o esquema todo montado do camarote já. Tá vendo? E no camarote do lado tava o Gabigol e o rei. Felipe Luiz, né? Também teve muita gente que comentou isso, né? O Flamengo jogando pela Copa do Brasil e os jogadores do Flamengo ali no camarote no Carnaval, os caras estão de folga, né? Vale tudo, né? Aí, Os caras beleza, de folga, né? tem direito, né? Até porque, assim, aí é engraçado, né? O cara tá de folga, o cara foi liberado, tá de folga. Aí as pessoas vão determinar o que o cara vai fazer na folga. Tem que ficar em casa vendo filme, série. Não, o cara tem direito de ir. Não tem problema nenhum. Ele não pode amanhã chegar, amanhã não conseguir jogar porque foi no Carnaval, né? Ah, não vai jogar quarta-feira porque ela estava no Carnaval e tive uma distensão muscular no camarote. Aí não dá, né? Aí complica. Não é difícil, não. Se acontecer, aí merece a crítica, né? Temos história, assim. Outro dia você até falou, né, Van, que tem umas lesões que se o atleta alega ali, não tem como pegar, né? Agora eu já não sei, assim, mas o avanço da medicina mais antes, você querer machucar, era só dizer que tava com dor no pubis. Aí não existe, não sei se agora já tem. Ó, dor no pubis, aí não tem médico que identifique, né? Porque dor é pessoal e intransferível, né? Então,